Vamos aprender mais sobre a depressão. O termo depressão costuma ser usado para descrever o humor triste ou desencorajado que resulta de eventos emocionalmente estressantes, como um desastre natural, uma doença séria ou a morte de um ente querido. É possível também que a pessoa diga que se sente deprimida em determinados momentos, como nas festas de fim de ano ou no aniversário da morte de um ente querido. No entanto, esses sentimentos normalmente não representam um transtorno. Normalmente, esses sentimentos são temporários e duram dias, não semanas ou meses, e ocorrem em ondas que tendem a estar relacionadas a pensamentos ou lembranças do evento perturbador. Além disso, esses sentimentos não interferem substancialmente com a funcionalidade durante qualquer período de tempo. Depois da ansiedade, a depressão é o transtorno de saúde mental que ocorre com mais frequência. Aproximadamente 30% das pessoas que consultam um clínico geral têm sintomas de depressão, porém, menos de 10% dessas pessoas apresentam depressão grave. A depressão normalmente surge em meados da adolescência ou ao redor dos 20 ou 30 anos. No entanto, a depressão pode começar praticamente em qualquer idade, incluindo durante a infância. Um episódio de depressão não tratado costuma durar cerca de 6 meses, mas, às vezes, prolongar-se por 2 anos ou mais. Os episódios tendem a se repetir diversas vezes ao longo da vida. Causas de depressão. A causa exata da depressão não está clara, mas uma série de fatores podem tornar a depressão mais provável. Os fatores de risco incluem uma tendência familiar, hereditariedade, eventos emocionalmente angustiantes, especialmente os que envolvem uma perda, ser do sexo feminino, possivelmente envolvendo alterações dos níveis hormonais, certas doenças físicas, efeitos colaterais de certos medicamentos. A depressão não significa uma fraqueza de caráter e pode não refletir um transtorno de personalidade, um trauma de infância ou falta de atenção dos pais. A classe social, a origem étnica e fatores culturais aparentemente não exercem influência sobre a possibilidade de uma pessoa ter depressão ao longo da vida. Fatores genéticos contribuem para a depressão em aproximadamente metade das pessoas que a têm. Por exemplo, a depressão é mais comum em parentes de primeiro grau, especialmente em um gêmeo idêntico, de pessoas com depressão. Os fatores genéticos podem afetar o funcionamento de substâncias que ajudam as células nervosas a se comunicarem, neurotransmissores. Serotonina, dopamina e noradrenalina são neurotransmissores que podem estar envolvidos na depressão. Sintomas da depressão. Os sintomas da depressão em geral se desenvolvem gradativamente ao longo de dias ou semanas e podem variar muito. Por exemplo, uma pessoa que esteja se tornando depressiva pode ter um comportamento apático e triste ou irritável e ansioso. Muitas pessoas com depressão não conseguem sentir emoções incluindo luto, alegria e prazer de forma normal. O mundo parece ter menos cores e menos vida. A pessoa perde o interesse ou o prazer em atividades de que costumava gostar. É possível que a pessoa deprimida esteja preocupada com intensos sentimentos de culpa e autodestrutivos e talvez não consiga se concentrar. Ela pode ter sentimentos de desespero, solidão e inutilidade. Essas pessoas costumam ser indecisas e retraídas, sentem-se desamparadas sem esperança e pensam em morte e em suicídio. A depressão afeta aproximadamente 1 em cada 6 idosos. Alguns idosos já tiveram depressão. Outras a desenvolveram pela primeira vez depois de idosas. Causas da depressão em idosos. Algumas causas de depressão podem ser mais comuns em idosos. Por exemplo,
Os idosos possivelmente têm mais propensão a vivenciarem eventos emocionalmente angustiantes que envolvem uma perda, como a morte da pessoa amada ou a perda de uma vizinhança familiar, como na mudança para outro local. Outras fontes de estresse, como a redução da renda, piora de uma doença crônica, perda gradativa da independência ou isolamento social, também podem contribuir para a doença.